Ernest respondeu sem hesitar. Não. Segundo ele, a cena de Verônica enxugando o rosto de Cristo simplesmente não aconteceu. E havia um detalhe importante. Essa história não aparece em nenhum dos evangelhos. Quando Jesus chegou ao Calvário, contou Ernest, ele olhou para todos à sua volta. Alguns gritavam injúrias, outros zombavam. Mas naquele momento aconteceu algo estranho. O mesmo fenômeno que já havia ocorrido no jardim do Getsêmani. A multidão recuou. Judeus, gregos, romanos, todos deram alguns passos para trás. Todos, exceto 3 pessoas: Maria, a mãe de Cristo, João e as outras 2 Marias. Ernest fez então uma observação que contrariava séculos de representações religiosas. Nem Maria, nem São João choravam aos pés da cruz. Apenas as outras 2 Marias derramavam lágrimas. Não havia ali a imagem da mãe soluçante, a Stabat Mater tão presente nas tradições posteriores. Maria não estava lacrimosa. A equipe do cronovisor conseguiu ouvir palavras que Jesus pronunciou na cruz e que não foram preservadas nos evangelhos. Em determinado momento ele disse: "Esta hora é sua." Em outro instante, pronunciou palavras que significavam algo como: "Agora que fui exaltado, atrairei todos para mim." Segundo Ernest, as 7 palavras tradicionais de Cristo na cruz foram registradas com precisão pelos evangelhos. Mas havia algo impressionante. Cada vez que Jesus falava, ele olhava à sua volta. E o silêncio se fazia absoluto. Seu rosto expressava dor, mas sem perder a nobreza. Um rosto que só podia ser descrito como sagrado. Em alguns momentos, as palavras de Cristo coincidiam exatamente com os textos bíblicos, como os conhecemos hoje. Em outros, suas expressões esclareciam passagens que há séculos eram debatidas. Por exemplo, quando Jesus disse: "Tenho sede." Segundo Ernest, essa frase foi mal interpretada. Ela vinha logo após a declaração: "Atrairei todos para mim." Não se tratava de sede física, mas de sede espiritual. Cristo falava de sua vontade de atrair as almas para si. Da mesma forma, quando disse ao ladrão: "Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso." Segundo Ernest, Jesus queria dizer que o paraíso estava dentro dele. Após as frases: "Mulher, eis o teu filho" e "Eis aí tua mãe", Cristo teria acrescentado, dirigindo-se a João: "E onde estão os outros? Por que me abandonaram?" Ernest fez então outra afirmação que contrariava a medicina moderna. Ele não acreditava que Cristo tivesse morrido por asfixia na cruz. Segundo o que observaram, até o último momento Jesus não demonstrava dificuldade para respirar. O padre Brune permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então fez a pergunta inevitável: "E a ressurreição? Vocês também a testemunharam?" "Sim", respondeu Ernest com firmeza, "mas é muito difícil descrevê-la." Segundo ele, a cena foi vista como uma silhueta, como se uma forma fosse observada através de uma fina camada de alabastro iluminado. Era como enxergar através de um cristal. Ernest explicou que toda a fase final da vida de Cristo, da última ceia até a ressurreição, foi observada dessa mesma maneira. "Era como assistir a um filme?" perguntou Bruni. "Não exatamente", respondeu o padre veneziano. "Era tridimensional, com som e movimento, mas sem cor. Se fosse registrado hoje", disse ele, "certamente seria em cores." O padre Bruni fez então a pergunta que mais o inquietava. "A equipe havia trazido algum registro da experiência?" "Sim", respondeu Ernest. "Eles haviam filmado a cena, ainda que com perda de detalhes. Era a única forma de preservá-la. Esse filme foi exibido ao Papa da época, Pio XII. Outras pessoas estavam presentes: o presidente da República, o ministro da Educação e membros da Academia Pontifícia. Então Bruni perguntou: "Onde está o cronovisor agora?" "Nós o desmontamos", respondeu Ernest. "Ele está escondido em lugar seguro." Bruni ficou indignado. "Mas por que esconder uma descoberta que poderia virar o mundo de pernas para o ar? Que poderia devolver a fé a um mundo que a perde a cada dia?" A resposta de Ernest foi direta, e ele a repetiria muitas vezes nos anos seguintes. "Essa máquina pode sintonizar o passado de qualquer pessoa, sem omitir nada. Com ela, não existiriam segredos,
Nem segredos de Estado, nem segredos industriais, nem vida privada. Ernest contou que, certa vez, a equipe havia sintonizado os preparativos de um assalto. Eles avisaram a polícia, que conseguiu impedir o crime. Sim, disse ele, o cronovisor viraria o mundo de pernas para o ar. Mas também abriria caminho para as ditaduras mais temíveis que a humanidade já conheceu. Por isso, decidimos desmontá-lo. O padre Bruni, inconformado, ainda tentou argumentar. Mas não seria possível usar o cronovisor para esclarecer a história da humanidade? Ernest olhou para ele, e o que respondeu a seguir é o ponto mais controverso de toda essa história, porque envolve uma fotografia, uma imagem de Cristo, e uma acusação de fraude que até hoje divide pesquisadores, e é isso que vamos ver na última parte.